Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 11 do livro Missionários da Luz, capítulo Intercessão. Certa noite, finda a dissertação que Alexandre consagrava aos companheiros terrenos, meu orientador foi procurado por duas senhoras que foram conduzidas em condições especialíssimas àquele curso adiantado de esclarecimentos, porquanto eram criaturas que ainda se encontravam presas aos veículos de carne e que procuravam o instrutor temporariamente desligadas do corpo, por influência do sono. Então elas estavam em desdobramento, seu corpo estava lá, dormindo nas suas casas, e elas em perispírito, fora do seu corpo material, se encontraram com Alexandre. A mais velha, evidentemente, espírito mais elevado, pode ser essa aqui, que a gente colocou a imagem, pelas expressões de luz de que se via rodeado, parecia muito conhecida e estimada de Alexandre, que a recebeu com indisfarçáveis demonstrações de carinho. A outra, porém, envolvida num círculo escuro, trazia o semblante lacrimoso e angustiado. "Oh, meu amigo!" exclamou a entidade mais simpática, dirigindo-se ao benévolo orientador, depois das primeiras saudações. "Trago-lhe minha prima Esther, que perdeu o esposo em dolorosas circunstâncias." E enquanto a senhora indicada enxugava os olhos em silêncio, acabrunhadíssima, a outra continuava: "Alexandre, conheço a elevação e a urgência de seus serviços. Entretanto, ouso pedir sua ajuda para os nossos pesares terrestres. Se houver absurdo em nossa rogativa, desculpe-nos com seu coração clarividente e bondoso. Somos mulheres humanas. Perdoe-nos, pois, se batemos a sua porta de benfeitor para atender a problemas tristes." "Etelvina, minha amiga", falou o instrutor com entonação de ternura, "em toda parte a dor sincera é digna de amparo. Se há sofrimentos na carne, existem eles também aqui, onde nos encontramos sem os despojos grosseiros, e em todos os lugares devemos estar prontos à cooperação legítima. Diga, portanto, o que desejam e ponham-se à vontade." Então aqui Alexandre está dizendo que a dor sincera é digna de amparo, desde que a dor seja legítima. E aí questões para a gente refletir sobre a dor. O que seria uma dor que não fosse legítima? Né? Vamos refletir. Ambas as senhoras demonstraram-se aliviadas e passaram a conversar calmamente. Etelvina, satisfeita, apresentou então a companheira, que começou a relatar o seu doloroso romance. Ela casara-se fazia 12 anos com o segundo noivo que o destino lhe reservava, esclarecendo que o primeiro, ao qual amara muito, suicidara-se em que circunstâncias misteriosas. A princípio, preocupara-se intensamente com a atitude de Noé, o noivo primeiro, bem amado de seu coração. Todavia, o devotamento de Raul, o esposo que o céu lhe enviara, conseguira desfazer-lhe as mágoas do passado, edificando-lhe a aventura conjugal, com amoroso entendimento. Haviam recebido 3 filhinhos da providência divina e viviam em harmonia completa. Raul, conquanto melancólico, era dedicado e fiel. Quantas vezes o desejara
balsamizar-lhe em vão as chagas recônditas? O companheiro, todavia, nunca se lhe revelara plenamente. Apesar disso, a existência corria-lhe venturosa e calma no santuário da mútua compreensão. Não obstante, porém, viverem para o desempenho das sagradas obrigações domésticas. Apareceram inimigos ocultos que lhes haviam subtraído a felicidade. Raul fora assassinado inexplicavelmente. Amigos anônimos recolheram-lhe o cadáver na via pública, trazendo-lhe à casa a terrível surpresa. Tinha ele o coração varado por um tiro de revólver, que, embora encontrado junto do corpo exângue, não lhe pertencia. Que mistério envolveria o hediondo crime? Então a Esther, ela relata ao Alexandre que ela já teve um primeiro esposo, o Noé, e ele se suicidou. E o seu segundo esposo, há 12 anos convivendo com ele, ela percebe que ele tem uma atitude, uma personalidade melancólica, e ela tenta ser companheira, amiga, para escutar os problemas dele. Só que ele nunca se abriu, nunca deu abertura, nunca revelou nada. E, de repente, ele é encontrado assassinado. E aí ela quer saber que mistério envolveria o hediondo crime. Quem poderia querer o mal de Raul, sendo que ele era uma pessoa do bem, companheiro, devotado à família. E vamos continuar o pedido da Esther. Diversos populares e policiais acreditavam tratar-se de suicídio, tanto assim que todas as diligências da justiça criminal se encontravam interrompidas. Entretanto, em sua convicção de mulher, admitia o assassínio. Que motivos conduziriam um homem probo e trabalhador ao suicídio sem causa? Por que se mataria Raul quando tudo lhes era favorável relativamente ao futuro? Inegavelmente, seus recursos financeiros não eram extensos, mas sabiam equilibrar com decência a despesa doméstica e a receita comum. Não. O companheiro, a seu parecer, teria partido da crosta por imposição de tenebroso crime. Mas em sua generosidade feminina, Esther, em lágrimas, não desejava positivar a culpabilidade de ninguém. Não desejava vingar-se, e sim acalmar o coração em desalento. Seria possível, por intermédio de Alexandre, sonhar com o companheiro, no sentido de obter-lhe as notícias diretas e fazer-lhe sentir o carinhoso interesse do lar? Em vista dos filhos pequenos e de 2 velhos tios que estavam dependentes de seus préstimos, a angustiada viúva encontrava-se em péssimas condições financeiras, na viuvez inesperada. Todavia, acrescentava em pranto, estava disposta a trabalhar e consagrar-se aos filhinhos, recomeçando a vida. Mas, antes disso, desejava algum conforto para o coração. Anelava inteirar-se do ocorrido e conhecer a situação do esposo para conformar-se. Então, havia a possibilidade de Raul ter se suicidado, conforme a polícia, conforme encontraram ali o corpo dele. Mas ela ficou, mas por que ele ia se suicidar se não tinha motivo? E o assassinato também, quem que ia querer assassinar o Raul se ele era uma pessoa do bem? Ela gostaria de encontrar com ele, de esclarecer, para acalmar o seu coração. É um pedido de uma viúva, né? E ela ali não está recusando que ela vai trabalhar porque acho que dependia a família, ali os 3 filhinhos, os 2 tios que vivem com ela. Acho que ela não está se negando a trabalhar, a seguir adiante.
mas o coraçãozinho dela quer resposta, quer ter uma explicação, um consolo. E no fim da longa e sentida exposição, rematava lacrimosa, dirigindo-se ao meu orientador. Por piedade, generoso amigo, nada me podeis dizer? Que terá sido feito de Raul? Quem o teria assassinado? E por quê? A viúva sofredora parecia alucinada de dor e internava-se através das mais descabidas indagações. Alexandre, porém, longe de se desgostar com as perguntas intempestivas, assumira atitude paternal e carinhosamente tomou as mãos da interlocutora, respondendo-lhe: tenha calma e coragem, minha amiga. Neste momento, não é fácil esclarecê-la. É imperioso se indicar com cuidado a fim de solucionar o problema com o critério devido. Volte, pois, ao lar e descanse a mente oprimida. Ansiedades existem que não se curam à força de raciocínios do mundo. É indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-as ao Supremo Pai. Ampare-se a fé sincera, confie na providência divina. E veremos o que é possível fazer no setor da informação e do socorro fraterno. Examinaremos o assunto com atenção. Ambas as senhoras teceram ainda alguns comentários dolorosos em torno do acontecimento e despediram-se, mais tarde, com palavras de gratidão e conforto. Então Alexandre não deu nenhuma resposta quanto ao caso do Raul e pediu para ela se acalmar, ter fé e orar, entregar a Deus, pedir força, pedir aqueles esclarecimento, se agarrar à oração e confiar. A sós comigo e sentindo talvez a minha necessidade de preparação e conhecimento, o orientador explicou. Nossos amigos encarnados, muitas vezes, acreditam que somos meros adivinhos e, pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne, admitem que já somos senhores de sublimes dons divinatórios, esquecidos de que o esforço próprio, com o trabalho legítimo, é uma lei para todos os planos evolutivos. Não é porque estaremos fora do corpo em desdobramento ou encontrando algum amigo espiritual, algum mentor, que ele vai saber tudo ali, que a gente vai perguntar e ele vai saber de tudo, já vai dizer ali na hora. Não é assim. Para todos os setores, né, o esforço próprio, o trabalho legítimo, é uma lei do trabalho. Entretanto, é forçoso considerar que nós outros, quando na crosta, em face das mesmas circunstâncias, não procederíamos de outra forma. Ele está dizendo ali, ele está também sendo empático, dizendo que se ele tivesse na Terra e tivesse com esse problema, ele também ia ter essa necessidade. No dia imediato, porque podia eu dispor de mais tempo, convidou-me Alexandre a acompanhá-lo até a residência de Esther. Tomaria o lar da interessada como ponto de partida para as averiguações que desejava levar a efeito. Como? Ponderei. Não seria mais prático invocar diretamente o esposo desencarnado através de nossos poderes mentais? Raul poderia, desse modo, ser ouvido sem dificuldade, observando-se posteriormente o que se poderia fazer em favor da viúva. Então André, ele está falando aqui que ele já sabe, já é conhecedor de que temos poderes mentais para
invocar por pensamento, como ele fez no livro Nosso Lar, lá no finalzinho, em que ele pensou na enfermeira Narcisa, conversou com ela mentalmente e depois de alguns minutos ela estava ali do lado dele. Então ele já é sabedor desse poder mental, do poder do pensamento. E aí ele questiona Alexandre, por que ele não faz assim? É mais fácil encontrar o Raul. E aí vamos ver a resposta de Raul. O instrutor, todavia, sem desprezar minha ideia, considerou: sem dúvida, esse é o método mais fácil, e em muitos casos devemos mobilizar semelhantes recursos. Entretanto, André, o serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos, concedendo a nossa irmã Esther algo de nosso tempo e de nossas possibilidades, seremos credores de mais justos conhecimentos, respeito à situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de cooperação. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Como quem não desejava dilatar a conversação, Alexandre silenciou, pondo-nos ambos a caminho, compreendendo eu, mais uma vez, que, como na Terra, o serviço de colaboração fraternal no plano dos espíritos reclama esforço, tolerância e diligência. Então, o serviço intercessório exige alguma coisa de nós mesmos. A casa da pobre viúva localizava-se em Rua Modesta e, embora relativamente confortável, parecia habitada por muitas entidades de condição inferior, o que observei sem dificuldade, pelo movimento de entradas e saídas, antes mesmo de nossa penetração no ambiente doméstico. Entramos sem que os desencarnados infelizes nos identificassem a presença em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções. O quadro, porém, era doloroso de ver. Como assim? A família, constituída da viúva, 3 filhos e um casal de velhos, permanecia à mesa de refeições, no almoço muito simples. Entretanto, um fato até então inédito para mim feriu-me a observação. 6 entidades envolvidas em círculos escuros acompanhavam-nos ao repasto, como se estivessem tomando alimentos por absorção. Como assim? Oh, meu Deus! Exclamei aturdido, dirigindo-me ao instrutor. Será crível? Desencarnados à mesa, sentados à mesa, se alimentando? Alexandre replicou tranquilo. Meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Isto é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. Após ligeira pausa em que fixava, compadecido a paisagem interior, prosseguiu. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles, encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas, aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico.
mas chegam a se alimentar de fato, utilizando os mesmos acepipes de outro tempo? Indaguei espantado ao ver a satisfação das entidades congregadas ali, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. E aí a pergunta do André: desencarnados à mesa, a viciação mental em que nós nos colocamos de pensamento, né, sem o equilíbrio religioso na hora da alimentação, no dia a dia da família, não há defesas da paz de espírito. E aqui nós trazemos um conhecimento dentro do livro, que eu consegui num outro vídeo também. A lei de afinidade, como é que ela funciona? A onda azul é o pensamento de uma pessoa, tá? Aqui uma pessoa está pensando durante o dia aqui. A linha vermelha é o pensamento de uma outra pessoa. Aí o que acontece? A linha roxa, essa aqui, o que ela é? Elas se encontram em uma determinada curva da onda, elas se encontram. Aí existe uma interseção e elas estão na mesma frequência quando a onda 1 e 2 se encontram. Elas se somam ampliando. E aí, pela lei, se tivermos um tipo de pensamento, digamos um pensamento triste, né? A onda 1 ali está tendo um pensamento triste, que é a onda azul. E aí tem outra pessoa também tendo pensamento triste, isso se amplia pela lei da afinidade. Se tivermos um tipo de pensamento e encontrarmos outras pessoas com o mesmo pensamento, ele vai se ampliar, essa vibração vai, essa frequência, não é a frequência, essa vibração ela vai se ampliar. Então, se tiver, por isso que precisamos sempre nos esforçar em ter bons pensamentos, para alcançar outras ondas de pensamentos também positivos, e isso se amplia, isso favorece a atmosfera da vibração da casa, de onde estivermos. Voltando ao livro, Alexandre sorriu e acrescentou: tanta admiração somente por vê-los tomando alimentos pelas narinas? E nós outros? Desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum através de princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios? Você não ignora também que as substâncias cozidas sofrem profunda desintegração? Ora, os nossos irmãos, viciados nas sensações fisiológicas, encontram nos elementos desintegrados o mesmo sabor que experimentavam quando em uso do envoltório carnal. No entanto, ponderei, parece desagradável tomar refeições obrigando-nos à companhia inevitável de desconhecidos, e mormente desconhecidos da espécie que temos sob os olhos, né, de desencarnados. Mas você não pode esquecer, falou Alexandre, que não se trata de gente anônima. Estamos vendo familiares diversos que os próprios encarnados retêm com as suas pesadas vibrações de apego doentio. Alexandre pensou um momento e continuou: admitamos, contudo, a sua hipótese. Ainda que a mesa doméstica estivesse rodeada de entidades indignas, estranhas aos laços consanguíneos, resta a certeza de que as almas se reúnem obedecendo às tendências que lhes são características e a circunstância de que cada espírito tem as companhias que prefere, mesmo que seja, nessa ocasião, são espíritos familiares que estão ali.
Mas Alexandre está dizendo que pode acontecer de espíritos que não são da família estarem ali, devido aos gostos, às preferências, ao compartilhamento ali de gostos, de pensamentos. Então, é possível. Ó, tendências, características, companhias que preferem. E desejoso de fornecer bases sólidas ao meu aprendizado, considerou: a mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. É sempre um momento para receber, para abrir receptáculo, abrir e estar aberto, receber influenciações de natureza invisível. Valendo-se dela, medite o homem no bem, e os trabalhadores espirituais nas vizinhanças do pensador virão partilhar-lhe o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Conserve-se a família em plano superior, rendendo culto às experiências elevadas da vida, e os orientadores da iluminação espiritual se aproximarão, lançando no terreno da palestra construtiva as sementes das ideias novas, que então se movimentam com a beleza sublime da espontaneidade. O que ele está dizendo aqui? Se o momento da mesa é um receptáculo de influenciações de natureza invisível, então, já que a gente está sabendo disso agora, a gente está lendo, que a gente tenha pensamentos elevados, meditar no bem. O que vai acontecer? Os trabalhadores espirituais que estiverem nas vizinhanças virão partilhar-lhe o serviço. A família toda está se conservando em plano superior, rendendo culto às experiências elevadas da vida. Os orientadores virão, porque a nossa onda de pensamento bateu com a onda deles. E aí eles se aproximam e daqui a pouco eles começam a sugerir ideias, e aí começa sublime da espontaneidade. As ideias novas surgem no momento da mesa em que a gente está falando coisas boas, ideias boas, para o bem-estar de todos. Aqui ele já está dando uma receitinha para nós. Entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, aquela que a gente conversou lá atrás, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis. A ironia buscará sem dúvida as entidades galhofeiras e sarcásticas, que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Aqui ele está dizendo, se tu te elevar para o bem, bons espíritos virão. Agora, se tu quer ficar de ironia, de maledicência, que nem aqui, esse aqui tá debochando, brincando. Quem que ele tá alcançando a onda? Desses aqui. E os outros ali estão meditando no bem, plano superior. Quem é que eles estão atraindo? Bons espíritos. Essa é a lei da afinidade. Aqui, os tristes inveterados atraem os familiares desencarnados de análoga condição. É o vampirismo recíproco. Por quê? É recíproco por quê? Porque eu estou pensando nele e ele está pensando em mim. E ele está sugando a minha energia, né? No momento em que eu estou invocando ele em pensamento, preocupada, triste, chorosa, ele está ali na minha volta sugando a minha energia vital, o alimento, enfim. É o vampirismo recíproco. Ouça você o que falam. E aí aguçou meus ouvidos e com efeito observei que a conversação era das mais lastimáveis.
Nunca pensei que viria a sofrer tanto neste mundo, exclamava a velha tia de Esther, queixando-se amargamente. Agostinho e eu trabalhamos tanto na mocidade, agora, chegados à velhice, sem recursos para enfrentar a vida, somos obrigados a sobrecarregar uma pobre sobrinha viúva. Oh, que doloroso destino! Olha o que ela está falando à mesa. Né? Ela está ali numa reclamação, numa tristeza, numa angústia. E aí, quem é que ela está atraindo com essa fala? E enquanto as lágrimas lhe corriam nas faces de cera, o ancião fazia coro. É verdade. Para uma vida laboriosa e difícil, tão amargosa compensação, jamais esperei uma velhice tão escura. E olha ali as companhias, ó. As entidades vestidas em túnicas de sombra, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também mais comovidas, abraçando-se aos velhos com fervor. A viúva, todavia, embora tristonha, acrescentou resignada: de fato, nossas provações têm sido cruéis. Entretanto, devemos confiar na bondade de Deus. Alexandre fixou nela toda a sua atenção e notei que na alma da viúva se fazia disposição singular. De olhos brilhantes, como se percebesse de muito longe a nossa influenciação espiritual, recordou o sonho da noite, de modo vago, acentuando: graças à providência, amanheci hoje muito mais conformada. Sonhei que a prima Etelvina me abençoou, me conduziu à presença de um mensageiro celestial que me abençoou o coração, aliviando-me as pesadas dores destes últimos dias. Oh, como me rejubilaria se pudesse reconstituir esse sonho de luz. Ora, mamãe, conte-nos, exclamou a filhinha de 7 anos, presumíveis que até ali se mantivera em silêncio. A senhora de bom grado comentou: minha filha, não se pode descrever as grandes sensações. Não me lembro precisamente de tudo, mas recordo-me de que o emissário de Jesus me ouviu com paciência e em seguida disse-me palavras de encorajamento e amor. Longe de me repreender, acolheu-me bondoso e, revelando divina tolerância, escutou minhas queixas até ao fim, qual médico abnegado. Então aqui é uma representação, né, dessa situação aqui, à mesa. Embora os dois tios ali tristonhos, reclamando, a viúva, devido à noite anterior em que ela se encontrou com Alexandre, ela conseguiu lembrar de algo e falou ali, à mesa. Inegavelmente, levantei-me hoje com outro ânimo. Estejamos conformados, pois Deus nos auxiliará. Logo que me refaça completamente, ganharei o nosso pão com trabalho honesto. Tenhamos esperança e fé. Em face das afirmativas encorajadoras de Esther, os meninos entreolharam-se sorridentes, enquanto os velhinhos calavam a amargura que lhes era própria. Desejei fazer-me visível aos companheiros desencarnados, sem luz, que se movimentavam no recinto, de maneira a palestrar com eles, sondando-lhes as experiências, mas Alexandre dissuadiu-me. Seria perder tempo, e se você deseja beneficiá-los, venha até aqui noutra oportunidade, porque as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. No momento,
Nosso objetivo é diverso. Precisamos obter informações sobre Raul. Além disso, se nos valêssemos da hora, a fim de ouvir nossos irmãos desencarnados presentes, verificaríamos de pronto que eles poderiam apenas relacionar dolorosas lamentações, sem proveito construtivo. E relevando o reduzido interesse pela conversação dos encarnados, em vista do objetivo essencial do momento, considerou: procuremos alguns de nossos irmãos visitadores. Temos necessidades de informes iniciais para dar uma feição imediata ao nosso trabalho intercessório. Porque Alexandre demandasse outros aposentos, deixei igualmente a modesta sala de refeições, embora desejasse continuar observando. O instrutor, porém, não tinha muito tempo para gastar. Então André queria continuar observando o momento da refeição e Alexandre estava procurando por algum trabalhador espiritual que estivesse na casa. E assim nós finalizamos a primeira parte deste capítulo, que é bem extenso, bem informativo e muito proveitoso. Então eu desejo bons estudos, boas reflexões nessa primeira parte e nos encontramos na segunda parte desse mesmo capítulo. Fiquem com Deus e até a próxima.